Senhoras e senhores, boa noite. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Agradecemos aos colegas vereadores por presente, mesa diretora, pessoa do nosso secretário e vice-presidente. Estamos aqui com Carlinhos de Brice, vereador Cezinha de Bado. Agradecer, a equipe técnica que está nos apoiando, nossa Polícia Legislativa, a todos que estão no plenário, Valmeri, acompanhado com a Erliane, é isso? O Erliane, tem o seu Irineu, Alain, Arilton, Horácio, Marcelo, Rodrigo, Leandro, Irineu, nosso amigo, esteve aqui mais cedo para falar comigo, não conseguiu, Estou à disposição após a sessão. Agradecendo a presença de todos que nos assistem pela internet. Para darmos início à sessão, peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. Paulo Sérgio de Toledo Costa, Antônio Carlos Elvésio, Júlio César Ferreira de Magalhães, João Bechara Neto, Estevão Silva Machado, Erasto da Costa Rocha, Alcione de Amorim Gomes e José de Oliveira Lima. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início então à sessão nessa noite. Peço ao secretário Júlio César que faça a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 1 ao 6, está escrito: O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Amém. Terminado a leitura da palavra de Deus, passaremos então para as considerações iniciais. Vereadores que desejam fazer uso das considerações iniciais estão com a oportunidade. Eu inicio então agradecendo na assessoria dos vereadores presentes. Temos vários assessores acompanhando a sessão. Temos também a parte técnica, gerentes, todos que nos acompanham de forma presencial. Aqueles também que estão nos acompanhando online, uma boa noite a todos. Que possamos fazer uma sessão sobre a proteção de Deus. Ainda nas considerações iniciais. Vereador João Bechara Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas, uma boa noite a todos. Nessas considerações iniciais, gostaria de apenas, presidente, fazer um registro com relação ao dia de ontem, 18 de junho, onde se comemora 113 anos de fundação da Assembleia de Deus no Brasil, onde foi celebrada uma trajetória marcada por influência significativa no cenário religioso do Brasil e do mundo, desde a criação da Assembleia de Deus em 1911, quando os missionários Daniel Berger e Davi Wingre chegaram ao Brasil. A denominação tem se destacado pelo crescimento contínuo e pela expansão de suas atividades missionárias, educacionais e sociais, com uma doutrina baseada na Bíblia e um forte compromisso com a evangelização. A Assembleia de Deus tem sido um pilar na formação espiritual de milhões de fiéis, promovendo valores cristãos e a comunhão entre seus membros. Este aniversário é um marco que reafirma a importância e a relevância da Assembleia de Deus na sociedade contemporânea. Faço esse registro porque lembro-me, ainda na minha adolescência, com 14, 15 anos de idade, onde numa comunidade chamada Areinha, em Jaqueira, em Presidente Kennedy,
quando eu levantei a minha mão para aceitar o plano de salvação. Foi numa igreja Assembleia de Deus, do pastor Tião. E faço reverência aos 113 anos da Assembleia de Deus, porque foi ali que eu iniciei a minha caminhada no reino de Deus. Tive altos e baixos durante esse trajeto. Fiquei afastado durante um tempo, retornei em 2019, e para a honra e glória do nome do Senhor, estou firme até hoje. Então agradeço a Deus pela minha vida, pela proteção, pelo revestimento, por sempre ter cuidado de mim, mesmo que às vezes falho, sempre Deus tem sido fiel comigo. E agradeço aos dirigentes, aos irmãos e irmãs que sempre têm orado pela minha vida e têm intercedido por mim. Então fica aqui registrado 113 anos que comemorou ontem, 18 de junho, da fundação da Assembleia de Deus no Brasil. Muito obrigado, presidente. Ainda nas considerações iniciais, parabenizar o vereador João Bichara Neto pela lembrança dos 113 anos da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Comemorou ontem, né, vereador João Bichara Neto? Merece até, João, se você nos permitir, em seu nome, fazemos uma moção de aplauso e mandar para a Associação de Assembleia de Deus no município de Itapemirim. E parabenizar também, pedir a Deus que continue abençoando a sua vida, para que você continue firme na presença do Senhor. Nós sabemos do desafio que é um jovem, um político, está na presença do Senhor, né? Mas Deus tem te sustentado. Eu tenho certeza que vai continuar te sustentando na presença do Senhor. Que Deus te abençoe sempre, vereador. Ainda nas considerações iniciais, não havendo mais nenhum vereador para usar as considerações, passaremos então para o material de expediente. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretor Nobres Edis, cumprimentos cordialmente de igual forma a toda a população que nos acompanha, presente em plenário, e a todos os espectadores que nos acompanham pelas redes sociais. O plenário presente se reúne para a realização da 20ª sessão ordinária, em 19 de junho de 2024, no quarto ano da sessão legislativa da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Itapemirim. A pauta da presente sessão ordinária possui 7 ordens do dia, matérias pautadas, sendo um parecer prévio do Tribunal de Contas, 5 indicações e um projeto de lei ordinária. E na ordem do dia nós temos o projeto de lei ordinária para segunda discussão e votação. Antes da publicidade na matéria de expediente pautada, nós daremos publicidade ao ofício 277 de 2024, encaminhado pelo atual secretário municipal de saúde, Júlio César Carneiro, ao par de cumprimentá-lo em atenção ao decreto de nomeação número 20.442, de 14 de junho de 2024, informo que estou secretário municipal de saúde de Itapemirim a partir da data da publicação do mesmo. Posto isto, coloco-me à disposição desta Casa de Leis para eventuais dúvidas e coparticipação, renovando os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Júlio César Carneiro, secretário municipal de saúde, Itapemirim, 18 de junho de 2024. A seguir, daremos publicidade às matérias de expedientes pautadas, onde a ordem 1 trata-se de parecer prévio 2 de 2024, de autoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O mesmo foi protocolizado sob o número 365 de 2024 nessa Igreja Casa de Leis, onde encaminha parecer pela rejeição da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Itapemirim, exercício de 2020. A seguir, nós temos o ofício de encaminhamento do referido parecer, ofício 2.397 de 2024, o qual passo a dar publicidade. Senhor presidente, encaminhamos nos termos do artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, cópia do parecer prévio 52/2024, embargo de declaração, cópia do parecer prévio Tribunal de Contas 07/2024, recurso de consideração, cópia do parecer prévio Tribunal de Contas 38, do parecer do Ministério Público de Contas, da instrução técnica conclusiva e dos relatórios técnicos 83/2022 e 276/2022, protocolados no processo Tribunal de Contas 2404 de 2021, que trata de prestação de contas anual, exercício 2020 da Prefeitura de Itapemirim.
Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte nos termos do artigo 79 da Lei Complementar Estadual, número 621 de 2012, concomitante com o artigo 131 do Regimento Interno desse Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e da ata da sessão correspondente, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, Odilon Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões. Em seguida, nós temos o parecer prévio 52 de 2024 do Tribunal de Contas, referente ao embargo de declaração, onde, após conhecimento dos autos, foi negado pelos mesmos, pelos conselheiros do Tribunal de Contas, o embargo, sendo os conselheiros Domingos Augusto Taufner, Luiz Carlos Siciliotti da Cunha, que é o relator, Sebastião Carlos Sérgio Abodibe Ferreira Pinto, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamon, Rodrigo Coelho do Carmo e Davi Diniz de Carvalho. As páginas 83 e 87 do referido processo, nós temos a conclusão do parecer prévio 38 de 2023, referente à rejeição da prestação de contas anual da Prefeitura de Itapemirim, exercício de 2020, os quais passo a dar publicidade. Parecer prévio 38 de 2023. Vistos relatados e discutidos esses autos, resolve os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em sessão da primeira Câmara, ante as razões expostas em emitir parecer prévio dirigido à Câmara de Itapemirim pela rejeição das contas relativas ao exercício financeiro de 2020 do senhor Tiago Peçanha Lopes, conforme dispõe o artigo 132, inciso 3 da Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 261 de 2013, e do artigo 80, inciso 3, da Lei Complementar 621 de 2012, tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades. Item 1.1.1, resultado orçamentário deficitário, provocando desequilíbrio nas contas públicas. Item 1.2, utilização de recursos de compensação financeira para a Lei de Exploração de Petróleo e Gás Natural, enfim, vedado pela lei. Item 1.1.3, descumprimento do limite legal da DTP do Poder Executivo. Item 1.1.4, inscrição em restos a pagar processados sem insuficiência financeira. Item 1.1.5, inscrição em restos a pagar não processados sem insuficiência financeira. Item 1.1.6, contrair obrigações de despesas nos 2 últimos quadrimestres do último ano de mandato e inscritos em restos a pagar processados e não processados com insuficiência de disponibilidade de caixa. Item 1.1.7, ausência de equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS decorrente de atraso do repasse de contribuições previdenciárias patronais e aportes atuariais. Item 1.1.8, divergência entre o valor liquidado às obrigações previdenciárias da unidade gestora e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos, indicando liquidação a menor. Item 1.1.9, divergência entre o valor liquidado às obrigações previdenciárias da unidade gestora e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos, RGPS, indicando liquidação a menor. Item 1.1.10, divergência entre o valor pago de obrigações previdenciárias da unidade gestora e o valor informado no resumo anual da folha de pagamentos, RGPS, indicando recolhimento a menor. Item 1.1.11, ausência de medidas administrativas para emissão do relatório e parecer do controle interno. Item 1.1.12, descumprimento da determinação contida no parecer prévio 3 de 2021, processo do Tribunal de Contas 4040 de 2018. Assim, item 1.2, determinar à Prefeitura Municipal de Itapemirim, por meio de seu representante legal, tal chefe do Poder Executivo, que proceda até o final desse exercício de 2023 a recomposição da conta fonte 530 específica nos royalties com recursos próprios do município no montante de R$ 19.822.928,26, equivalentes a R$ 5.650.133,4.682 VRT, em razão da utilização de recursos de compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, enfim vedado pela lei em infringência ao artigo 8º da Lei 7.990 de 89, da subseção 3.2.11.1 do RT 276.
1.3. Determinar a Prefeitura Municipal de Itapemirim, por meio de seu representante legal, atual chefe do Poder Executivo, que efetue a supervisão do responsável pelo controle interno do município e do diretor-presidente do IPREVITO repasse de atualização, multas e juros de mora sobre o repasse em atraso do aporte atuarial relativo ao exercício de 2020 nos termos do artigo 18, parágrafo 2º da Lei Municipal 2539 de 2011 até o final deste exercício de 2023 e que proceda à apuração da responsabilidade pessoal dos responsáveis pelo valor dos encargos financeiros incidentes sob o atraso de repasse, juros e multa, conforme jurisprudência dessa Corte de Contas, e que encaminhe ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo os resultados desta apuração nos termos da Instrução Normativa 32/2014. 1.4. Determinar a Prefeitura Municipal de Itapemirim, por meio de seu representante legal, tal chefe do Poder Executivo, que sejam tomadas medidas administrativas para responsabilização e ressarcimento ao erário dos dispêndios com encargos financeiros em função do atraso do recolhimento das contribuições previdenciárias na forma da Gestão Normativa do Tribunal de Contas 32/2014, comunicando o resultado ao mesmo, analisando conclusivamente a subseção 9.15. Item 1.5, determinar a Prefeitura Municipal de Itapemirim, por meio de seu representante legal, tal chefe do Poder Executivo, que promova a recomposição dos valores de R$ 40.028.938,27, equivalentes a R$ 12.562.353,167 VRT à conta específica dos royalties, até o final desse exercício de 2023, conforme deliberado no parecer prévio 3 de 2020, conforme processo do Tribunal de Contas 4.040 de 2018. Item 1.6, cientificar o atual gestor das seguintes ocorrências. Item 3.3.1, dar ciência ao chefe do Poder Executivo da ocorrência identificada nesse tópico como forma de alerta acerca da necessidade do atendimento à Gestão Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 68/2020, encaminhando nas próximas prestações de contas no ato normativo, estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso referente ao exercício da prestação de contas anual. 3.5, dar ciência ao atual chefe do Poder Executivo das ocorrências registradas nesse tópico, renúncia de receitas como forma de alerta para a necessidade do município aperfeiçoar as informações quanto à renúncia de receitas na prestação de contas para o próximo exercício, atendendo a todas as exigências da Instrução Normativa 68/2020. Aperfeiçoar o planejamento das peças orçamentárias, visando atender aos princípios da gestão fiscal responsável, além de atentar para as exigências normativas para execução, ampliação sobre a concessão dos benefícios fiscais. 7.1.1, dar ciência ao atual chefe do Poder Executivo da ocorrência identificada nesse tópico como forma de alerta para a importância do pleno cumprimento do disposto no artigo 45 da Lei de Regularidade Fiscal, assegurando que o início de novas obras não prejudica a continuidade daquelas já iniciadas. E caso a execução ultrapasse o exercício financeiro, observe que não poderá iniciá-la sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem a lei que autorize a inclusão, conforme estabelece o artigo 167, parágrafo 1º da Constituição Federal. 7.1.2, dar ciência ao atual chefe do Poder Executivo da ocorrência identificada nesse tópico como forma de alerta para a importância da transparência na gestão pública. 7.3, dar ciência ao atual chefe do Poder Executivo da ocorrência identificada nesse tópico como forma de alerta para a importância da promoção de uma política pública de manutenção e aprimoramento do controle interno. Em seguida, foi solicitado, após trânsito e julgado, arquivar o referido parecer e, com decisão unânime, na data de 5 de maio de 2023, na 15ª sessão ordinária da primeira Câmara. Conselheiros, Sebastião Carlos Rana de Macedo, presidente e relator, Sérgio Abodibe Ferreira Pinto e Rodrigo Coelho do Carmo. Em anexo, nós ainda temos um processo da instrução técnica conclusiva das contas do chefe do Poder Executivo Municipal. E lembrando a todos que todo o material dado publicidade encontra-se disponível no site da Câmara, sendo de amplo e restrito acesso a todos. Assim, nós finalizamos a publicidade da ordem de número 1, que trata do parecer prévio do Tribunal de Contas, onde ele encaminha parecer pela rejeição de contas da prestação anual da Prefeitura de Itapemirim, exercício de 2020. Ordem de número 2, nós temos a indicação 41 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Alcione de Amorim Gomes. Senhor presidente Nobres Edis, nessa oportunidade, usando de minhas
prerrogativas expressas no regimento interno dessa Casa de Leis, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio da Rocha Salles, que prende esforços junto ao Departamento de Elétrica a fim de que viabilize a manutenção do campo de futebol da localidade de Santo Amaro, especificamente com a troca de lâmpadas desse local. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 27 de maio de 2024, Ancione de Amorim Gomes, vereador PPP. Justificativa, a presente propositura visa atender a comunidade de Santo Amaro, visto que o campo de futebol da localidade é extremamente usado pelos moradores, seja nas atividades de futebol, treinos ou festas da comunidade. A prática de esportes acontece também nos períodos noturnos e, devido à ausência dessa iluminação, prejudica o uso do bem público. Através dessa indicação, venho externar os anseios da população local. Sem mais, esperamos que o excelentíssimo senhor prefeito acate nossa indicação, proporcionando a realização dessa benfeitoria em prol dos moradores dessa localidade. Solicita aos nobres edis apoio à presente propositura. Ordem de número 3, nós temos a indicação 42/2024, de autoria do excelentíssimo vereador Erasto da Costa Rocha. Excelente senhor presidente Nobres edis, nessa oportunidade, usando as minhas prerrogativas expressas no regimento interno dessa Casa de Leis, indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio da Rocha Salles, que empreende esforços junto à secretaria competente, a fim de viabilizar o recolhimento de animais de grande porte soltos em rodovias e em estradas rurais, para um lugar adequado neste município. Sala de Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 13 de junho de 2024. Justificativa. A presente propositura justifica-se, pois acidentes envolvendo animais de grande porte representam uma ameaça não apenas para os motoristas e passageiros, mas também para os próprios animais que estão indefesos em situações de colisão. Portanto, é crucial que a municipalidade esteja ciente das medidas a serem tomadas diante desse cenário. É importante enfatizar que é comum encontrar cavalos, bois e vacas em propriedades rurais ao longo das rodovias. Porém, é necessário que esses animais não deixem seus locais de origem e se desloquem em direção às estradas. Muitas vezes, isso ocorre devido à fragilidade das cercas das propriedades, o que facilita a fuga dos animais. Fora de seu ambiente habitual, eles perdem a noção de perigo e podem causar acidentes. Diante do exposto, sugestionamos que a área próxima ao NAFAC, na localidade de Garrafão, área essa que pertence à Prefeitura, seja transformada em um centro de acolhimento desses animais recolhidos até a retirada dos seus respectivos donos com limite máximo de 30 dias. Assim sendo, esperamos que o Prefeito Municipal acate essa propositura e solicito aos ilustres pares apoio à presente indicação. Ordem de número 4. Nós temos a indicação de número 43 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador presidente Paulo Sérgio Toledo Costa. Caros edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno dessa Casa de Leis, indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal a tomada de providências legais junto à Secretaria Municipal de Esportes para viabilizar a realização de campeonato municipal de futebol amador nesse município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 13 de junho de 2024, Paulo Sérgio Toledo Costa. Justificativa. Após ouvir munícipes em reuniões realizadas em nossa comunidade, recebi a demanda para que a administração promova um campeonato de futebol de campo. Esse evento é de grande importância para a integração entre os times dos bairros e comunidades. O futebol sempre foi um dos grandes eventos em nosso município e devemos retomar essa tradição, incentivando a prática de esportes e a competição local. É necessário oferecer mais oportunidades para a prática esportiva, não apenas para os nossos jovens, mas também para as categorias veterano e livre. Além de incentivar a prática de esportes para todas as idades, o campeonato trará movimentação financeira para as associações de bairros e comunidades que participarem. Por isso, encaminho ao Executivo esta demanda com o intuito de que seja realizado um estudo de viabilidade para a sua implementação. Dessa forma, a administração municipal, comprometida com os interesses dos cidadãos desse município, deve assegurar os interesses populares e, com a máxima brevidade, manifestar seu posicionamento quanto a essa indicação. Portanto, indicamos que sejam tomadas as devidas providências e as demais considerações serão apresentadas em plenário. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 13 de junho de 2024, Paulo Sérgio Toledo Costa. Ordem de número 5, nós temos a indicação 44 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Erasto da Costa Rocha, onde o excelentíssimo senhor presidente Nobres edis, nessa oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno dessa Casa de Leis, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal Antônio da Rocha Salles que empreende esforços, junto à secretaria competente, a fim de intermediar frente à diretoria da empresa brasileira de Correios e Telégrafos sobre a viabilidade de instalação de uma agência dos Correios no distrito de Piabanha do Norte, nesse município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 17 de junho de 2024, Erasto da Costa Rocha. Justificativa. A presente propositura justifica-se, pois visa atender a uma antiga reivindicação dos moradores do referido distrito, uma vez que uma agência dos Correios mais próxima será de grande benefício e facilitação para a vida dos munícipes de toda a Piabanha do Norte.
O posto de atendimento dos Correios facilitará ainda a vida dos moradores das localidades situadas no distrito de Piabanha do Norte que poderão efetuar diversos serviços postais, sem precisar se deslocar até a sede do município. Ressaltamos que a Prefeitura Municipal já mantém convênio em vigência em outro distrito do município. Sendo assim, não vislumbramos dificuldades para atender a mais esse pleito. Dessa forma, esperamos que a Prefeitura Municipal acate essa indicação, intermediando junto à empresa dos Correios, cujo objeto da mesma representa um real benefício para esta população e solicita às ilustres pares apoio à presente propositura. Ordem de número 6, nós temos a última indicação, a indicação 45 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Paulo Sérgio de Toledo Costa. Caros edis, nessa oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno dessa honrada Casa de Leis, indico ao chefe do Poder Executivo Municipal que interceda junto à Secretaria de Obras e Urbanismo para o Departamento de Elétrica para proceder à substituição das lâmpadas queimadas nas escadarias do Morro do Cabrito, em Campo Acima, nesse município. Sala de Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 17 de junho de 2024. Justificativa. A presente indicação é uma reivindicação dos munícipes residentes, considerando que as diversas lâmpadas encontram-se queimadas. Esse problema tem gerado insegurança para os moradores que acreditam que a manutenção de troca das lâmpadas nas escadarias diminuiriam consideravelmente a preocupação de utilizá-las sem iluminação. Solicitamos uma atenção especial do órgão responsável para estudar a viabilidade de resolver esse problema para os munícipes, tendo em vista que a iluminação trará mais segurança a todos. Dessa forma, esperamos que o prefeito municipal acate essa propositura juntamente com a Secretaria de Obras e Urbanismo, através do Departamento de Elétrica. Solicito também o apoio dos ilustres pares a essa indicação. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 17 de junho de 2024. Última matéria pautada na ordem do dia, de expediente, nós temos o projeto de lei ordinária 20 de 2024, de autoria do excelentíssimo vereador Alcione de Amorim Gomes, onde institui o programa Bolsa Atleta Municipal no município de Itapemirim. Nós temos o corpo do projeto de lei, onde o prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído o programa Bolsa Atleta Municipal no município de Itapemirim. Artigo 2º, compete ao programa Bolsa Atleta Municipal conceder aos atletas e amadores incentivos em dinheiro, cujos valores serão focados entre o mínimo de 50% e o máximo de 100% do salário mínimo nacional, sendo que poderão ser pagos mensalmente ou eventualmente dependendo da natureza da despesa. Artigo 3º, são modalidades de Bolsa Atleta Municipal. A linha A, individual, que é concedida aos atletas amadores melhores classificados em ranking criado pela Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, em número máximo até o 5º lugar, a partir de resultados obtidos em competições locais ou regionais, estaduais e nacionais. A linha B, coletiva, concedida às seleções do município de Itapemirim, que irão representá-la em competições regionais, estaduais, nacionais e internacionais. A linha C, especial, concedida ao técnico, treinador e assistente esportivo que treinam ou coordenam atividades de treinamento a atletas ou equipes em nível de competição. Artigo 4º, são requisitos para pleitear a Bolsa Atleta Municipal. Inciso 1, ter no mínimo 8 anos de idade, sem limite de idade máxima. 2, estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva. 3, estar em plena atividade esportiva. 4, não receber salário de entidade de prática desportiva. 5, ter participado de competição esportiva em âmbito municipal e, na ausência de ter participado de competições regionais, estaduais ou internacionais, no ano imediatamente anterior àquela em que pleitear a Bolsa de Atleta Municipal. 6, o atleta estudante que pleitear a Bolsa Atleta Municipal deverá comprovar que está matriculado em instituição de ensino pública ou privada, bem como ter rendimento escolar, não podendo ser reprovado no ano letivo da concessão do incentivo, além de ter ótima conduta disciplinar, o que será comprovado através de boletim ou relatório da escola. 7, anuência dos responsáveis pelos menores de idade que aderirem ao programa. 8, participar obrigatoriamente de entrevista com os coordenadores dos programas Bolsa Atleta Municipal. 9, comprometer-se a representar o município de Itapemirim em sua modalidade e categoria em competições oficiais e eventos promovidos por entidades privadas, sempre que convocado pela Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura. 10, não estar cumprindo qualquer tipo de punição imposta por tribunais de justiça desportiva, liga, federação ou confederação das modalidades correspondentes. Inciso 11, apresentar currículo de atividades esportivas com os resultados obtidos nos 3 últimos anos, juntamente com o programa e calendário esportivo anual. 12, estar cadastrado na Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, na respectiva modalidade de sua atuação.
Inciso 13, conceder os direitos de imagem ao município de Itapemirim. Artigo 5º, incumbe aos seguintes órgãos a concessão do Bolsa Atleta Municipal. Inciso 1, Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura como órgão coordenador e operacional. 2, Conselho Municipal de Esportes e Lazer como órgão fiscalizador e deliberativo. 3, Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle como órgão de controle de mecanismos de incentivo fiscal. Artigo 6º. As despesas decorrentes da concessão da Bolsa Atleta Municipal ocorrerão por conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura. Artigo 7º. Ficará a Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura autorizada a conceder um número limitado de bolsas, conforme regulamento instituído via decreto municipal. Artigo 8º. Serão desligados o programa Atletas que, inciso 1, não apresentar a documentação comprovando participação nas competições previstas no projeto. 2, quando convocados, não participar das competições sem justificativa. 3, transferirem-se para outros municípios, estados ou país. 4, forem dispensados de seleções representativas de Itapemirim por indisciplina. 5, deixarem de cumprir quaisquer das condições exigidas por esta lei. Artigo 9º. Fica autorizada a consignação de recursos no Plano Plurianual PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e na Lei Orçamentária Anual LOA, para atender às despesas com a criação do programa Bolsa Atleta Municipal a partir de 1º de janeiro de 2025. Artigo 10. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões João Batista Ferreira de Souza, 11 de junho de 2024. Satisfeito, senhor presidente, essas foram as matérias pautadas no material de expediente da presente sessão. Terminando então o material de expediente, passaremos para os vereadores inscritos no pequeno expediente pelo tempo regimental de 5 minutos. Está escrito o vereador João Bichara Neto. Essa oportunidade, cumprimento a todos. Eu gostaria de fazer algumas ponderações aqui com relação à situação do nosso município. Nós temos um sistema de saúde, a saúde em Itapemirim, que ao invés de ser resolutivo e ajudar o munícipe, ele trabalha no sentido contrário. A saúde em Itapemirim está adoecendo o nosso povo. A saúde em Itapemirim está prejudicando a saúde do nosso povo. Desde o momento que para marcar uma ficha médica tem que madrugar nas filas dos postos de saúde, já é uma coisa inadmissível no mundo que nós estamos vivendo. A falta de gestão de pessoas, a metodologia de trabalho nas unidades, que favorece filas pelas madrugadas, já era para ter acabado há muito tempo. O acesso das pessoas, dos pacientes, aos médicos especialistas é um outro problema. Há uns anos atrás, no município, nós tínhamos um quadro de médicos especialistas invejável. Bons profissionais que aqui atendiam o paciente, atendiam muito bem. Psiquiatra, neurologista, urologista, endocrinologista, ortopedista e outras especialidades, que nós perdemos esses profissionais, Estevão. Por quê? Porque ao longo do tempo criou-se o costume de demorar 6 meses para pagar o consórcio de saúde. E a maioria deles atendem pelo consórcio, atendiam pelo consórcio. Hoje, por exemplo, uma criança especial, para conseguir uma consulta com o neuropediatra, tem que pagar R$500. Ou, pelo contrário, conseguir no posto de saúde do bairro inserir no sistema o médico do posto para pegar a guia de solicitação e entrar no Ministério Público ou no juizado especial. Porque nas vias administrativas não se tem mais o neuropediatra no município. Na educação, que era para ser uma educação inclusiva, a educação ela é excludente. Eu conheço um aluno de 11 anos, um aluno especial, que nunca teve um professor auxiliar em sala de aula. Não sabe ler e não sabe escrever. Porque o direito que esse aluno tem de ter um professor auxiliar está sendo retirado desse aluno. Essa mãe, para conseguir o professor auxiliar, vai ter que entrar no Ministério Público ou no juizado especial. Nós temos situações no município que o transporte escolar deixa a desejar. Não atende. Eu tive um relato de uma professora da rede de ensino do município, de que o nosso município de Itapemirim é o segundo pior do estado no programa de avaliação da educação básica, no PAEBS.
Olha o investimento que é feito na educação quando se trata de orçamento. O orçamento passa por essa casa. 25% desse orçamento é destinado à educação. Não justifica ter o segundo pior município na avaliação do programa da educação básica. Na área social, vereador Erasto, tivemos os maiores cortes da história. O único programa que funciona é o programa eventual Cesta Básica, e funciona precariamente, porque a fiscalização do contrato não é eficiente. A fiscalização do contrato, que era para garantir a qualidade do produto da Cesta Básica, não faz o trabalho certo. Os demais programas, Vale Feira e o Auxílio Gás, há mais de 2 anos não funciona. A população mais carente, mais sacrificada, mais vulnerável, teve os piores cortes da história desse município. São os que mais estão sofrendo por falta de um auxílio mais presente do poder público. Programa habitacional de construção de casa em terreno próprio, de reforma de casa, nem se fala. Há quantos anos está parado? Há quantos anos estão paradas as últimas 44 casas que ficam entre o Odim Moreira e o Namitalaiube? E a administração se esquiva de uma responsabilidade de tomar uma decisão com relação àquilo ali. Eu tenho certeza que tem 44 famílias esperando aquilo ali. O prefeito tem que chamar responsabilidade para ele resolver. Sentar na cadeira, quer, mas tem que ter coragem de decidir, de tomar decisões. E tem decisões que toma que agradam um lado e desagradam o outro, mas tem que ser tomada. Não pode ficar da forma que está. Na questão da agricultura, cada vez mais morta. A agricultura familiar não tem uma política pública sequer. O pequeno produtor é completamente desassistido em Itapemirim. A produção no regime da agricultura familiar e na agricultura de subsistência não tem apoio de nada nesse município. Ou seja, quem produz o alimento para colocar na mesa de nós, moradores, não tem assistência nenhuma. Daí você tira que Itapemirim não está no rumo certo. Itapemirim está um barco à deriva sem rumo, onde meia dúzia de tripulantes desse barco estão preocupados, único e exclusivamente, com o próprio umbigo. Enriquecimento ilícito aparente. Pessoas que estão se enriquecendo muito rápido. Inclusive, podem ser palestrantes a nível de Brasil. Como produzir tanto dinheiro e ficar rico tão rápido? Está fazendo vergonha debaixo dos olhos de todos nós, assistindo isso, e de pé e mão atada. Porque quem era para agir, não age. Estão prevaricando. Volta no grande expediente, presidente. Vereador, se o senhor quiser continuar, porque eu encerro assim os vereadores inscritos no pequeno expediente, passaremos para o grande. O senhor é o próximo vereador no grande expediente. Do pequeno para o grande não tem quase ninguém inscrito ali, são poucos. Então eu já estou aqui em cima, já até me ajudou, que eu tive um mau jeito na coluna. Então é até bom para mim. Porque para mim ou é em pé ou deitado, que se sentar para levantar dá trabalho. Então o que acontece? É preciso de um trabalho sério nesse município. Dou exemplo aqui do que aconteceu recente. A situação do Hospital Menino Jesus, que é um hospital municipal, vem sido muito debatido nesse plenário. A secretária anterior falou por várias vezes que o chamamento público seria dentro da legalidade, que seria uma coisa transparente, um edital muito bem elaborado. Mas nós temos no Tribunal de Contas 2 representações relacionadas ao chamamento público. É tanta legalidade, é tanta transparência, é tanta moralidade, que tem 2 representações no âmbito do Tribunal de Contas. Inclusive, o prefeito, o secretário de Saúde, já foram notificados para apresentar informação em 5 dias sobre o chamamento público. Que
transparência é essa? O Hospital Menino Jesus é um dos gargalos da saúde desse município. Já foi motivo de orgulho. As pessoas que moram no distrito, moram praticamente na rua do hospital, deixam de buscar o socorro lá no Menino Jesus para ir para a UPA de Marataízes. Se isso está acontecendo, isso não é normal. Não é normal. Por quê? O pronto-socorro é um gargalo em todo e qualquer hospital, em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, quando se fala em hospital, o principal problema é pronto-socorro. As duas principais críticas do pronto-socorro: tempo de espera para ser atendido e a falta de informação quando um paciente entra e quem fica do lado de fora não tem informação nenhuma. O que falta naquele hospital é humanização no atendimento e empatia. Empatia é cada funcionário que ali trabalha se colocar no lugar do paciente que está precisando do atendimento. Todos têm que pensar dessa forma. Infelizmente, o Hospital Menino Jesus anda de mal a pior. A gestão não vai para frente. Porque desde quando foi retirado o Hospital Evangélico de Cachoeiro, que fazia a gestão daquele hospital, da Santa Casa para cá, deixaram de priorizar a humanização no atendimento e a empatia, deixaram de focar o paciente para focar o financeiro, para focar no tamanho do convênio. Quantos milhões são investidos por ano naquela unidade hospitalar? Não se preocuparam com qualidade de atendimento, com tempo de espera, com a satisfação do paciente. Então, enquanto não se colocar uma gestão séria, uma instituição séria, para fazer a administração daquele hospital, o hospital vai andar daí para pior. Percebe-se que fazem-se de todas as formas para dar ar de legalidade, para dar ar de transparência, a ponto de criar uma associação, uma instituição, no nome de pessoas laranjas, para poder ter vantagens ilícitas em cima de um convênio. Não se tem uma fiscalização eficiente do convênio. O fiscal do convênio, ele tem que praticamente fazer uma barraca dentro do hospital. O fiscal do convênio tem que ter diálogo constante com o paciente que ali é atendido. Tem que perguntar a cada paciente que sai se está satisfeito com o atendimento, se o tempo de espera ficou dentro do razoável, se o médico atendeu bem, se quem fez a triagem atendeu bem, se a enfermeira atendeu bem. Aquele hospital precisa ser todo reformulado. Não adianta colocar a gestão do Hospital Menino Jesus em negociações e acordos políticos. Porque se fizer isso, vai acabar de mal a pior. Gestão hospitalar não se coloca em acordo político. Quando coloca a gestão hospitalar em acordo político, fica esse caos que está aí. A população não tem segurança, não consegue acreditar e confiar, e começam a procurar a UPA em Marataízes, que é o atendimento mais próximo. As unidades de saúde do município funcionam precariamente, falta um pouco de tudo. Então nada funciona. Quem produz, quer produzir, não tem apoio. Quem paga a hora máquina não é atendido. Quem não paga consegue o atendimento. Então não tem uma regra. É um jogo que não está tendo regra. E todo jogo sem regra vira bagunça. Quando você tem a chave de uma casa, essa chave está na sua mão, e você passa essa chave para a mão de outras pessoas, você perde o comando. É o que está acontecendo. O prefeito passou a chave para a mão de meia dúzia de pessoas. Aí essa meia dúzia de pessoas fica brigando um com o outro para ver quem vai mandar mais. Um quer mandar mais que o outro. Um quer dar mais ordem do que o outro. E acaba que é um querendo mandar mais que o outro e o município fica todo desandado, desorganizado, abandonado, desgovernado, sem direção. E a população desassistida. Nunca se viu no distrito de Itaipava, Renildo, as ruas tão sujas.
Agora que é ano eleitoral, estão fazendo mutirão direto. Mas normalmente, nunca se viu tanta sujeira nas ruas de Itaoca-Itaipava. Quem mora lá há 7 anos, 10 anos, 15 anos, 8 anos, reclama. Qualquer residência que você entrar em Itaoca-Itaipava, uma das reclamações: as ruas estão tudo sujas. É entulho para tudo quanto é lado. É lógico e evidente que a prefeitura tem que fazer um trabalho de conscientização. O município tem o seu dever de recolher, mas o cidadão também tem que ter uma consciência. Porque o que tem acontecido normalmente? A prefeitura recolhe o entulho, de manhã e de tarde, no mesmo lugar está cheio de entulho de novo. Então é um trabalho de conscientização, que tem que ser feito no distrito, que lá é demais da conta. Então são situações que não dá para aceitar. São questões básicas e que incomoda muito o contribuinte, quem paga o seu IPTU, quem paga os seus impostos. Nós acabamos de ver aí a questão do Tribunal de Contas. O município tem, de 2017 a 2021, 5 anos de contas rejeitadas. E esses 5 anos totalizam 150 milhões de uso indevido de royalties. Pergunto, senhores, com esses 150 milhões, não terminaria a estação de tratamento de esgoto? Com esses 150 milhões, não terminaria a estação de tratamento de água? Com esses 150 milhões, não terminaria de calçar as ruas que ainda estão em terra batida? Porque o recurso do royalties não é para pagar folha. O recurso do royalties é para investir em infraestrutura. Nós temos bairros em Itapemirim que não tem infraestrutura nenhuma. Infraestrutura é zero. Saneamento básico, zero. E preocupação nenhuma com relação a isso. Na verdade, pensam-se quase nada no povo e pensam-se muito em dinheiro no bolso. Pensam-se muito em melhorar o padrão de vida. Pensam-se muito em manter as mordomias. Todo mundo quer ter um bom padrão de vida. E é louvável esse pensamento, mas de forma honesta, de forma legal, de forma justa, sem sacrificar aqueles que mais precisam do poder público. Então, precisamos repensar esse Itapemirim conjuntamente, para poder, da forma que eu sempre falei, não é aproveitar esse livro e escrever novas páginas, não, é jogar esse livro fora e escrever num outro livro uma história diferente. Uma história em que a população passe a ser prioridade acima de tudo. A única forma que tem de mudar a vida das pessoas, de fazer justiça social, é através da política. Mas uma política limpa, uma política justa, uma política séria, em que as necessidades do povo sejam a prioridade de todo e qualquer governante. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Quando o justo governa, o povo se alegra. O justo é governar com seriedade, com respeito, com comprometimento, com responsabilidade com o dinheiro público. Quando se faz dessa forma, quem está na ponta é bem assistido na saúde, no social, na agricultura, na educação. O povo precisa ser prioridade nesse município, coisa que não vem sendo há mais de 10 anos. Muito obrigado, presidente. Terminada a fala do vereador João Bichara Neto, peço o vereador Júlio César que assuma a cadeira da presidência enquanto eu uso a tribuna. Senhoras e senhores, novamente agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a presença de todos que nos assistem, pela internet também presencial. O amigo Marquinhos chegou agora. Tem o Elias, que eu não tinha observado a presença dele, mas chegou ali, está do lado do Marcelo. Amigos, parceiros, sempre junto. Agradecer aos nobres vereadores presentes. A gente fica estarrecido com a fala do vereador João Bichara Neto, quando faz esse relato. Eu quero fazer um relato ainda mais grave, que o município de Itapemirim recebeu até o mês de maio
260 milhões em 5 meses, ou seja, aproximadamente 52 milhões por mês. Pelos dados do Tribunal de Contas, o município recebeu 260 milhões e pagou 204 milhões. Então, pelos dados contábeis, nós temos hoje 50 milhões em caixa na prefeitura. O que me deixa triste é que uma senhora da Graúna hoje me ligou umas 4 ou 5 vezes, deixou um áudio que eu vou ter que responder daqui a pouco, que ela teve que amputar o pé por conta de uma diabetes e não está podendo fazer curativo na unidade de saúde porque falta álcool, falta esparadrapo, falta gás e falta outros tipos de medicamentos. Então o município tem 50 milhões em caixa e esse recurso não chega até a unidade de saúde, não chega até o povo de Itapemirim, que está padecendo por falta de medicamentos, por falta de acessórios médicos, por falta de profissionais na unidade de saúde, por falta de manutenções básicas. Estive visitando uma outra unidade de saúde e podemos verificar, né, a sujeira nas paredes, não recebe manutenções há mais de 2 anos, não pintam a parede, não faz uma limpeza. Os profissionais que estão lá trabalhando hoje padecem por falta de ferramenta, falta de material de limpeza, falta de insumo. E você baixa um relatório do Tribunal de Contas na data de hoje e encontramos o caixa da prefeitura com 50 milhões em caixa. Recebemos 260 milhões em 5 meses. E esses dados estão no Tribunal de Contas, qualquer um pode estar averiguando. Não estou aqui falando nenhuma mentira, porque os dados estão lá e foi informado pela própria prefeitura. Esse dado é baixado diretamente do site da prefeitura. Então, o município que tem 50 milhões em caixa, senhores, não pode faltar medicamentos, não pode faltar nenhum tipo de insumo, não pode faltar profissionais para atender a população. Um outro dado que eu tenho aqui, é que eu vou pedir para averiguar, eu fiz um requerimento solicitando a relação dos equipamentos que nós temos na Prefeitura de Itapemirim. Me informaram aqui na relação de equipamento da saúde e da educação. Da saúde, senhores vereadores, eu tenho um relatório aqui que consta que nós temos 19 veículos alugados na saúde. É um outro dado que nos deixa preocupado, porque, senhores, há relatos de falta de transporte sanitário para o paciente. Tem pacientes que estão tendo que pagar Uber, pegar ônibus, porque tenta agendar o transporte sanitário para fazer o seu tratamento de oncologia, outros tipos de tratamento, e não consegue transporte. Tem uns dados que me preocupam, porque tem alguns carros, tem alguns veículos, que eu não lembro, senhores, de ter visto esses veículos circulando pela prefeitura, pelo município. Dentro desses carros alugados no município de Itapemirim, só na Secretaria de Saúde, nós temos 2 HB20. Não lembro de ter visto veículo dessa natureza. Nós temos 3 Onix, mais 3 Onix sedã, um Corolla, alugado para a Secretaria de Saúde. Nós temos 4 Spins, nós temos 2 Saveiros, nós temos 3 vans e 2 ônibus. Todos equipamentos alugados. Então, só equipamentos alugados na Secretaria de Saúde, nós temos 19 veículos alugados. Fora os veículos próprios, nós temos ali aproximadamente mais 10 veículos próprios, que totaliza aproximadamente 30 veículos na Secretaria de Saúde. Não justifica uma unidade de saúde não ter um carro para transporte de uma enfermeira, de um médico até a casa de um paciente acamado. Não justifica um paciente ficar sem ir a uma consulta médica por falta de transporte. Não justifica não ter um transporte sanitário para transporte de pessoas com necessidades especiais. E o que, pela relação aqui, né, não temos nenhum transporte adaptado para pessoas com necessidades especiais. Então eu vou solicitar do secretário de Saúde que envie para essa casa, baseado nesse requerimento que a Prefeitura informou hoje à Câmara de Vereadores, aonde estão trabalhando esses 30 veículos na Secretaria de Saúde. Se eles estão à disposição das secretarias ou se eles estão em outras secretarias. Se estiver seu secretário, já pede de volta para a sua secretaria, porque a população está questionando e está reclamando por falta do transporte sanitário para transporte de paciente. Nós temos outros dados que são informados aqui, que é relacionado aos equipamentos pesados. Consta aqui 13 tratores na estrutura física do município de Itapemirim.
Só que rodando pelo município de Itapemirim, assim como outros vereadores, que têm rodado muito, né, vereador João? Outros vereadores que têm caminhado muito pelo município de Itapemirim, há muito questionamento sobre a falta de equipamento para atender a agricultura e a pecuária. Quando eu vejo aqui a relação de 13 tratores, e eu vejo produtores reclamando que nunca conseguem um trator para fazer os seus trabalhos, passamos aí, né, o mês de fevereiro, março e abril, são meses propícios para o tratamento da terra, para o cultivo da cana-de-açúcar e outro tipo de cultivo, e eles reclamam demais por falta do trator para atender o produtor. Na nossa relação, na relação que foi enviada para a Câmara de Vereadores hoje, consta 13 tratores, que eu acredito que 13 tratores daria para atender o município de Itapemirim. Então, que o secretário de Transporte também informe a Câmara aonde estão trabalhando esses tratores nesse último mês, para saber se realmente os tratores estão trabalhando e atendendo a população que tem questionado e reclamado tanto. Nós temos 13 retos escavadeira. Então, tem produtores rurais reclamando que tem mais de ano que não vai uma reta escavadeira em determinado distrito. Ou está sendo mal distribuído, ou essa reta escavadeira está fazendo outro tipo de serviço que não seja o atendimento ao agricultor e ao pecuarista. Então, são dados, senhores vereadores, que eu vou deixar disponível para cada gabinete do vereador, que ele poderá pegar esse requerimento, respondido pelo Executivo Municipal, e averiguar se nessas secretarias realmente está tendo esses veículos. E o apelo que eu já deixo aqui o requerimento de forma oral, para que o secretário de Saúde informe se todos esses veículos estão na pasta dele na Secretaria de Saúde. Se não tiver, ele nos informa em qual secretaria que está, porque nós iremos até essa secretaria para ver onde estão esses veículos. Solicitamos esse requerimento porque o questionamento da sociedade é que muitos desses veículos estão circulando sem um adesivo. Se está circulando sem um adesivo, eu estou deduzindo que está fazendo serviços particulares. Então, se esses veículos tiverem os adesivos, solicito que adesive o veículo, porque a Câmara de Vereadores estará indo até as secretarias para acompanhar se realmente os veículos estão adesivados e se não estão, senhores secretários, providencie o mais rápido possível os adesivos para os veículos, porque a Câmara de Vereadores estará visitando a secretaria e conferindo se esses veículos já estão adesivados. Se não tiver, eu peço ao secretário que tire esses veículos de circulação, porque eles não podem circular sem adesivo. Senhores, um veículo circulando sem adesivo, ele pode fazer qualquer outro tipo de serviço particular. Em vez de estar atendendo a população, ele pode estar atendendo aí, né, a benefício próprio de outras pessoas do município de Itapemirim. Então, o adesivo dos equipamentos é de suma importância para qualquer veículo deste município. Encerro aqui, né, a minha fala e passaremos então para o material da ordem do dia. Senhor presidente Nobres Edis, na ordem do dia. Ceder a palavra para o vereador Renildo Peçanha. Senhor presidente, pela ordem, boa noite a todos, público presente, internautas, vereadores amigos presentes, funcionários. Senhor presidente, aproveitando, o senhor vai comunicar aí e pedir as informações ao secretário de Saúde, né, que tomou posse agora há poucos dias. Eu gostaria que o senhor oficializasse, em nome da Câmara de Vereadores, que é um pedido do vereador Renildo, o motivo na qual foi suspenso as cirurgias ginecológicas para amanhã, quinta-feira. Porque provavelmente já estava no orçamento. O recurso que está indo para o hospital é muito mais do que antes. Então, eu gostaria que a Câmara oficializasse o secretário de Saúde para averiguar os fatos e por qual motivo foi suspensa essa cirurgia. Porque é uma covardia. É uma covardia. Não vou citar o nome aqui, porque a pessoa é uma senhora que depende, hoje está trabalhando na prefeitura,
como funcionária, está 2 anos esperando por essa cirurgia ginecológica, onde a mulher muitas vezes fica aí 3 meses sangrando. 3 meses a mulher já passou com hemorragia. E hoje ela me ligou me pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Minha cirurgia estava marcada para amanhã, quinta-feira, e foi cancelada. Eu falei, minha filha, procura saber, de repente os equipamentos, deu problema, o médico passou mal. Ela foi ao hospital e a resposta foi assistente social, se não me falha a memória, deixou bem clara e falou, quem cancelou a cirurgia foi o secretário de saúde de Itapemirim. Então, alguma coisa tem de errado. Será que as cirurgias para ser marcada agora no Menino Jesus e não vai passar, seguir um cronograma, ou vai passar pela mão do secretário para ele indicar quem tem que fazer a cirurgia? Então, eu gostaria que o senhor oficializasse, porque essa injustiça, presidente, pode ser quem for que esteja lá. Eu não vou aceitar, não, porque isso é uma covardia com a população. Isso não se faz. Isso aí, eu tenho certeza que se fosse a mãe dele, talvez ela teria fazendo a cirurgia amanhã. Então, eu gostaria que o senhor oficializasse, por favor. Obrigado. Registrado a fala do vereador Renildo e deixamos a Secretaria da Câmara ciente desse ofício amanhã para a Secretaria de Saúde. Vereador João Bichara Neto. Senhor presidente, eu gostaria, dentro da fala de Vossa Excelência, quando trata da questão da plotagem dos veículos, de mais uma vez, esse assunto volta à Câmara Municipal. Existe uma lei essa que foi sancionada pelo meu saudoso tio Jorge Bechara quando prefeito, que inclusive hoje faz 5 anos de falecido, que diz que da obrigatoriedade da plotagem dos veículos próprios e alugados. Essa questão da plotagem dos veículos é um problema antigo. E nós estamos percebendo que falar aqui na Câmara não estão resolvendo e nem está trazendo consciência para quem está lá, não. Eles não estão nem aí para isso. Então, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência, já que nós temos na Câmara aqui um corpo jurídico invejável, doutor Robertino, doutor João, meu xará, doutor Cássio, o ideal seria nós, enquanto Câmara, preparar uma notícia de fato ao Ministério Público, anexando essa lei da obrigatoriedade para o Ministério Público apertar o gestor, para que o gestor exija dos secretários que todos os veículos que estão na pasta deles sejam plotados. Porque se a gente ficar debatendo isso aqui, isso não vai ser resolvido, não. A via certa é notícia de fato, uma representação. Nós temos um jurídico muito bom para preparar isso aqui, pegar a lei que está vigorando, lá de trás, anexar e entrar no Ministério Público. E cobrar do Ministério Público que nos ajude a fazer valer a lei. Qual que é a função do Ministério Público? Não é o guardião da lei? Não é o fiscal da lei? Se a lei não está sendo cumprida, nós estamos fiscalizando, estamos cobrando e o Executivo não atende, vão chamar o Ministério Público para perto, vão representar e solicitar que eles nos ajudem a cobrar. Porque se o Ministério Público recomendar o cumprimento da lei, meu irmão, aí o buraco é mais embaixo. Porque nós aqui falando, infelizmente, não está resolvendo, não. Então, eu gostaria de deixar essa sugestão, essa singela sugestão. Eu acredito que o caminho para, de fato, a gente conseguir ter êxito nas cobranças seja esse, usando o nosso jurídico que nós temos aqui, que eu digo, é um jurídico invejável, nós temos um corpo jurídico muito bom para fazer essa representação de forma bem objetiva e chamar o Ministério Público para nos ajudar a cobrar a plotagem de todos os veículos, não só do patrimônio, mas os alugados também. E fazer coro à fala do vereador Renildo, estou de pleno acordo, como que o secretário assume a pasta segunda-feira e as cirurgias eletivas marcadas agora para quinta-feira suspensas. Então, nós temos pacientes ali que com certeza pagaram exames, pagaram pré-operatório, pagaram cardiologista, porque a saúde de Itapemirim, como eu disse, está adoecendo e matando as pessoas.
e suspender a cirurgia, provavelmente esses pacientes vão ter que fazer os pré-operatório tudo de novo, se o secretário não botar a mão na consciência, voltar atrás e manter as cirurgias marcadas. Então, muito obrigado, presidente. Registrada a fala do vereador João Bichara Neto, encaminharei a sua solicitação para a Procuradoria para análise e possível encaminhamento ao Ministério Público. Encerrado o expediente dos vereadores, passaremos então para o material da ordem do dia. Senhor presidente Norbis Ediz, na ordem do dia nós temos uma ordem pautada, que é o projeto de lei ordinária 18/2024, de autoria do excelentíssimo vereador presidente Paulo Sérgio Toledo Costa. O mesmo foi dado publicidade, protocolizado em 17 de maio de 2024, onde ele institui no calendário oficial de eventos do município de Itapemirim o Dia Municipal da Família na Escola e dispõe sobre sua comemoração na rede de ensino pública do município de Itapemirim. O referido projeto de lei teve sua publicidade e apreciação na 16ª sessão ordinária, em 22 de maio. Após foi encaminhado para o parecer jurídico da Colejur, o jurídico opinou pelo regular prosseguimento do projeto de lei ordinária em análise, uma vez observadas as disposições legais pertinentes à matéria e os apontamentos jurídicos retromencionados. E a Colejur deliberou pela constitucionalidade e legalidade, opinando pela aprovação da mesma. Os pareceres supracitados tiveram sua publicidade na 19ª sessão ordinária, em 13 de junho de 2024, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes em primeira discussão e votação. Assim, o projeto de lei ordinário 18/2024 retorna à pauta e está submetido ao plenário para segunda discussão e votação. Senhores vereadores, projeto de lei ordinário 18/2024, de autoria do vereador Paulo Sérgio Toledo Costa, já foi discutido e votado em primeira discussão e primeira votação. Ele entra agora em segunda discussão. Discutiu o projeto na sessão passada, em primeira discussão. Deixo à disposição dos vereadores, caso queira discutir, fazer a segunda discussão do projeto de lei. Não havendo a segunda discussão, encerramos a segunda discussão do projeto e passaremos para a segunda votação. Projeto de lei em segunda votação, vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Projeto de lei ordinário 18/2024, aprovado em segunda votação. Encerrando os expedientes normais da casa, passaremos então para as considerações finais. Vereador Júlio César Ferreira de Magalhães. Senhor presidente, nós começamos a sessão hoje com a nota, se não me engano, aí do atual secretário Julinho, né? Como da outra vez que ele assumiu a Secretaria de Interior, ele também muito solícito, se colocou à disposição para, né, caso a Câmara queira fazer o convite, e já sabendo dos problemas que ele adquiriu lá, sabendo das decisões que ele está por tomar, algumas que já é problema, porque hoje a moça que soube da situação dessa moça aí, né, o marido dela, amigo, gente lá, cliente, foi lá falar também, sabendo que na quarta que vem vai ser votada aqui a conta do prefeito, então, as contas do prefeito, então nós vamos ter 2 semanas aí, fazer o convite ao Julinho, até lá ele fazer um apanhado do que ele viu, né, daquilo que ele pegou, a secretaria, das medidas que ele já tomou até lá, espero que sejam boas medidas, e nos dá um relatório do que ele encontrou e o que ele vai fazer daqui para frente. E nós também vamos fazer alguns pedidos de alguns moradores e alguns funcionários da secretaria que estão assim, pedindo socorro. E aguardar ele aqui então, senhor presidente, fazer o convite, né, para que sem ser quarta-feira que vem, na próxima, ele esteja aqui nos dando parecer do que ele encontrou e respondendo algumas perguntas que nós vamos fazer. Relatório situacional, como diz meu amigo João Bichara Neto. Obrigado, João. Registrada a fala do vereador Júlio César, encaminharemos o convite, então, no caso, para o dia 3/7, sem ser a sessão do dia 26, a próxima sessão.
Ainda nas considerações finais, não havendo mais nenhuma manifestação por parte dos vereadores, queremos agradecer a nossa Polícia Legislativa pelo sempre presente na sessão, nos dando suporte, toda a área técnica da Câmara acompanhando até o término da sessão, todos que nos assistem, assessores de vereadores, amigos, servidores públicos, público presente e aqueles que nos assistem também pelas redes sociais. Não tendo mais nada a ser tratado nessa noite, em nome de Deus, encerramos a sessão nessa noite. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana.